Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e hoje eu estou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Ouro Fino, Aristide Donizete Lopes, e a advogada Yara Moroni. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriela. É um prazer estar novamente aqui com vocês na Rádio Difusora, essa emissora que tem um alcance imenso. A gente está dando algumas informações, orientações, que vai ter início agora, teve até início já em abril, que deu uma adiantada esse ano, mas está começando agora, nesse mês de maio, que é a colheita do café. Boa tarde, a gente que agradece o convite, é uma ótima oportunidade, né, para a gente levar a informação para o trabalhador rural e para toda a comunidade que ouve a Rádio Difusora. Bom, como você já comentou, Aristides, começou mais cedo esse ano a colheita. Quais que são as expectativas? Por que teve esse início? Mas quando que vai ser mesmo o forte do café, o forte da colheita? Teve início já a colheita devido à antecipação, frutos amadurecendo mais rápido, provavelmente por causa do clima nosso aqui da região, mas o foco da colheita é agora, no mês de maio, que vai estar, vamos dizer assim, começando para valer. E a expectativa nossa é muito boa, eu acredito que vai estar desenvolvendo o nosso município muito, porque fortalece a nossa renda, vamos dizer assim. A renda do agricultor familiar, do produtor rural, é um período excelente. Esse período começou em abril e vai até quando? Provavelmente vai depender muito das famílias dos agricultores familiares e dos grandes produtores. Mas geralmente eu sei aqui em Ouro Fino que tem produtor que vai até outubro. Então, maio a outubro, vamos dizer assim, época de safra. Além dos preparos com materiais, maquinário, estrutura física, os produtores devem se atentar às questões jurídicas. Por isso que a gente está aqui com a advogada Yara Moroni, que envolvem essas questões, que envolvem a colheita do café, são em relação à mão de obra, questão de contratos, correto? Isso. O produtor rural, o proprietário do imóvel rural, que necessitar contratar mão de obra para safra, ele obrigatoriamente tem que fazer um contrato de safra e registro em carteira de trabalho. É obrigatório ele fazer isso. A gente tem, conhecimento que tem muita informalidade, ou seja, a não realização, a não formalização do contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho, recolhimento de INSS, FGTS, mas o safrista, ele tem direito a todas as verbas trabalhistas, que inclui férias, 13º, recolhimento de FGTS, anotação em carteira de trabalho. Então, é obrigatório o produtor rural, o empregador rural fazer essas medidas, para que ele não sofra sanções legais. Esse ano, o Aristides vai falar depois, ele participou de uma reunião ontem com o auditor do Ministério do Trabalho e a gente vai ter mais fiscalização do que os outros anos. Então, é muito importante, porque as multas do Ministério do Trabalho, elas são altíssimas. Então, por conta disso, para garantir o direito do trabalhador e para resguardar também o empregador financeiramente, porque acaba que se ele levar uma multa, o lucro dele depois praticamente vai ser perdido. Então a gente orienta, por diversas vezes, a gente está à disposição no sindicato para que seja feito o contrato de safra, que seja formalizado o contrato de safra e que também seja feito o registro em carteira de trabalho, que é a anotação mesmo. Hoje em dia, a carteira de trabalho ela é digital, então aí tem que contratar um contador para fazer tudo certinho para não ter problema, porque tem um cruzamento muito grande de dados com a Receita Federal, então assim, tem que fazer tudo certinho dentro da lei para não ter problema. É isso aí, Yara. Eu tive ontem em Alfenas uma reunião direta com o auditor do Ministério do Trabalho. E conversando com ele passando orientações que vai ser fiscalizado mesmo, não vai ter, vamos dizer assim, brincadeira. A coisa é séria, trabalho escravo em Minas Gerais está muito grande, então eles vão fazer uma força-tarefa. Então você, produtor rural, que tem a sua lavoura, vai precisar contratar mão de obra, faça o contrato de safra. Se você vai ceder uma moradia para essa pessoa aí no seu sítio, na sua fazenda, fica atento, moradia em condições de higiene, ter um quarto, uma cozinha, um banheiro, ou se é um alojamento,
em condições habitáveis. Fala um pouquinho pra gente dessas necessidades da saúde e da segurança do trabalho. O que é preciso fornecer? Para a segurança do trabalho, o empregador ele tem que fornecer EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, que protege o trabalhador, tanto a segurança dele, né, para evitar acidente de trabalho, quanto a saúde, para ele não se adoecer em decorrência do trabalho. Porque como é de conhecimento, a atividade rural, né, hoje eles têm equipamento de colheita mesmo, que é as maquininhas, roçadeira. Então, para utilizar esses mecanismos, ele tem que estar protegido, né? Aí tem o óculos, tem a bota, tem vários equipamentos que protegem o trabalhador. Além disso, né, às vezes utiliza herbicida, algum material mais danoso à saúde, aí tem que usar máscara. Então, tem uma rede muito grande de equipamentos que protege o trabalhador. E o empregador, ele é obrigado a fornecer isso. A partir do momento que o proprietário do imóvel rural, ele fornece alojamento para o trabalhador, ele é obrigado a ser habitável também, ou seja, ter cozinha, ter banheiro, né, ter um lugar para ele guardar as suas coisas pessoais. Não precisa ser nada grande, mas tem que ser habitável e saudável para uma vida digna. Igual a Yara estava falando aqui, fone para proteção dos ruídos, água potável, no sítio ter banheiro químico, ou já fazer um ali próprio no local para isso. De alvenaria, né? De alvenaria, bem feitinho. Mas o principal, água potável, habitação, vamos dizer assim, decente, questão de maquininha, gasolina, gás, isso é tudo fora do alojamento ou da casa em vamos dizer assim, num barracão, num lugar próprio para isso. Tem que ser separado, porque isso é risco, e risco muito grande. Então vamos ficar atento, você que é produtor. Agora, questão dos agricultores familiares. Procurar o sindicato para obter mais orientações. Se você está pensando em contratar alguém, lembre-se que tem a lei dos 120 dias anos para o agricultor familiar. Isso, ou seja, o agricultor familiar, que é o segurado especial, para ele não perder essa condição de segurado especial e acabar tendo prejuízo na aposentadoria, ele só pode contratar 120 dias por ano. Isso não significa que ele pode contratar várias pessoas por 120 dias. Somando todo mundo que trabalhou lá contratado, não pode passar 120 dias. Então aí tem que fazer a conta certinho para não ter prejuízo depois junto ao INSS, na aposentadoria ou às vezes até num auxílio doença, né? Porque agora aumenta o índice de acidente de trabalho na zona rural, então é importante a pessoa estar regular perante o INSS. A gente está falando aqui também muito no contrato de safra, mas também tem o contrato de meação, parceria agrícola, comodato, todas essas pessoas que vão exercer a colheita agora, né, tem que estar com a documentação regularizada. Quem trabalha com comodato, com os pais ou algum parente, ou parceria agrícola, arrendamento, verificar se o contrato está vigente, se está tudo certinho, se o cartão do produtor está ativo, porque se eventualmente a pessoa pode precisar de um benefício previdenciário e para ela ter acesso, a documentação tem que estar em dia. Então a gente lá do sindicato, a gente está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, seja de associado ou não associado, tá? O nosso endereço é na Avenida Delfim Moreira, número 252. Nosso horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então, tendo alguma dúvida, é só ir até lá que a gente tenta ajudar o máximo possível, né, Aristides? Com certeza. Falando com você também que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Fino possui extensão de base no município de Inconfidentes, Monte Sião e Jacutinga. Então a base nossa é grande. Então você que é agricultor familiar do município de Ouro Fino, Inconfidentes, Monte Sião e Jacutinga, procure o sindicato para maiores orientações. É importante você estar com a sua documentação em dia, como a doutora Yara disse aqui, principalmente na questão de benefícios que você possa estar precisando futuramente. Um auxílio maternidade, um auxílio doença, uma aposentadoria, uma pensão, e tem alguns benefícios que têm carência, como auxílio maternidade, um auxílio doença, que você prevê fazer alguma coisa, isso tem carência de 1 ano a documentação. E eu vejo às vezes muita gente perdendo benefício por contrato vencido. Tá certo, você tem que trabalhar, mas só que você tem que cuidar da sua documentação. Outra coisa importante, eu pego às vezes muitos contratos, igual eu falo até todo domingo na rádio, João da Silva, casado,
Casado com quem, João da Silva? O nome da esposa tem que estar especificado no contrato. E outra, feito esse contrato, ou você faz um reconhecimento de firma desse contrato, ou você registra ele para ter validade. Feito isso, preste atenção se especificou o nome da esposa. Fazer o cartão de produtor, também especificar o nome da esposa no contrato. Não deixe sua esposa sem documento, porque futuramente ela vai precisar, e se na falta desse documento, ela vai ter um problema muito grande com o INSS. Documento em nome próprio. Então, é contrato, especifique o nome da esposa. Se a propriedade é sua, colocar o nome da sua esposa no cartão também, ficar atento. E para tirar qualquer dúvida a mais, procure o sindicato ali na Avenida Delfim Moreira, número 252, que estamos lá todos os dias para dar maiores esclarecimentos. Voltando um pouquinho no assunto de contratos, em 2023 ano passado, nós tivemos 643 pessoas salvas em situação análoga à escravidão, e isso a maioria foi no sul de Minas. O que acontece muito é aquele contrato de boca, a pessoa promete algo, chega no fim da safra, acaba não cumprindo, ou a pessoa se sente que não foi sanado ali o que foi combinado antes. É importante reforçar que esses contratos de boca, esse contrato falado, não tem validade. Então, se comprovado, né, na justiça que realmente houve essa negociação, ele tem validade. Mas hoje em dia, né, é muito fácil a gente formalizar um contrato de trabalho. Então a gente não deve correr esse risco. Por isso mesmo que a lei, ela exige que os empregadores, né, façam esse contrato formalizado para garantir, né, o direito do trabalhador e até do empregador, porque, né, a gente fala muito do trabalhador, mas o empregador também ele tem que ter os direitos dele resguardados, porque combina uma coisa, às vezes a pessoa quer cobrar outra. Então, tendo o contrato ali, as duas partes estão resguardadas, né, seja perante a lei ou seja entre eles ali para uma finalização no contrato depois, né, olha, você trabalhou tanto tempo, a gente combinou isso, vamos acertar, assunto encerrado, para não ter brecha para a Justiça do Trabalho depois ter que decidir sobre isso. Em relação ao trabalho escravo, teve mesmo, né, um índice muito alto e continua tendo, mas o importante é as pessoas se conscientizarem que para a gente chegar na fiscalização tem que ter a denúncia, porque o Estado ele é muito grande, a base territorial, né, no nosso caso agora, da cafeicultura, ela é muito grande. Então, se você tem dúvida se está exposto ou não a condições análogas à escravidão, faz a denúncia, porque para a gente conseguir localizar a pessoa, a gente precisa da denúncia. Então, é muito importante a conscientização e a denúncia para a gente diminuir e até extinguir, né, esse trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo que a gente está tendo aqui no estado de Minas Gerais. Como pode ser feita essa denúncia? A denúncia ela pode ser feita diretamente no sindicato, presencial, ou ligar, né, através do telefone 35 3441 1253. E pode também fazer direto no site do Ministério do Trabalho, onde a pessoa se sentir mais à vontade. Pode estar falando comigo que eu também tenho agora, vamos dizer assim, um contato direto com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, que é o Alexandre, que a gente vai estar junto, vamos dizer assim, fiscalizando, porque a gente não pode aceitar mais, a gente está aí em 2024, de trabalho escravo. Subhumano, isso é inaceitável. Uma região nossa, que vamos dizer assim, que graças a Deus é uma região tão boa, onde a gente vê a agricultura familiar nossa cada vez crescendo mais. Outra coisa importante, prestar atenção quando vem pessoa de fora, aquele que a gente chama de agenciador, que vai buscar as pessoas lá no norte, vai buscar as pessoas lá na Bahia, fazendo falsas promessas, chega aqui e põe de qualquer jeito. A responsabilidade é do patrão, é do empregador. Então, fique muito atento que isso é perigoso. Vai ter fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal e Estadual vai estar de olho, principalmente de madrugada, nesses ônibus clandestinos que vêm de lá para cá. A gente quer eles trabalhando aqui, sim, mas com dignidade. Não é de qualquer jeito, não. Então, vamos ficar atento, porque às vezes você também tem que prestar atenção em quem você contrata. Peça a documentação dessa pessoa, faz uma verificação primeiro. Traduzindo no meu português, claro, às vezes você está empregando um bandido ali para estar te vigiando, está mapeando a sua fazenda, o seu sítio, para a hora que você sair ele roubar.
Então, tem esse detalhe também que você tem que ficar atento. Inclusive, a gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Militar daqui de Ouro Fino, né? E eles já falaram que estão à disposição para fazer consultas, né? No momento que você vai admitir uma pessoa na sua propriedade, pede o RG e CPF, leva lá no batalhão, fala com o sargento, eles fazem a consulta, fala que foi o sindicato, né? Que passou essa informação, porque eles são grandes parceiros nossos. Pode estar falando também com o nosso capitão lá, o Elcio Eremita, que está sempre junto com a gente aí nessa luta, a gente está acompanhando, a gente às vezes está caminhando junto com eles aí para a roça, para a gente estar dando uma orientação, dando uma patrulha junto com eles, acompanhando a polícia, que é nossos parceiros, são nossos amigos, que defendem nós de várias coisas que pode acontecer no nosso município. Então, qualquer coisa, denuncie também na Polícia Militar, se vê alguma coisa diferente, alguém rondando seu sítio aí, sua fazenda, passou 1, 2, 3 vezes, você não conhece, acione a polícia já. Tira uma foto, né, da placa. Se conseguir pegar, melhor ainda, porque a gente tem que estar muito atento, porque a gente sabe que, como a gente não quer trabalho escravo, a gente também não quer ser roubado. Sim. Que tem muita gente que não quer trabalhar. A verdade é essa, que tá ali às vezes só, igual eu falei, para te mapear. Então vamos ficar atento. Uma outra coisa que o produtor deve ficar atento é na questão de compra e venda desse café. Vocês também oferecem essa assessoria? Não. Nessa questão aí, já fica, vamos dizer assim, mas à vontade dele. Vamos pôr, vou vender na Fal Café, vou vender na Comexim, vou vender no Lu. Ele que vai determinar o destino da produção dele. Ou eu vou guardar agora, vou vender o ano que vem. Então, essa, vamos dizer assim, fica à sua vontade. Porque aí ele consegue fazer a avaliação do valor da mercadoria, a forma de pagamento. Porque cada um tem um momento que precisa vender, né? Tem gente que precisa vender e receber a curto prazo. Tem gente que pode aguardar um tempinho mais. Então, essa avaliação é o próprio produtor mesmo que faz. Claro que a gente está à disposição, né? Para fazer análise de contrato, para ver se não tem nenhuma cláusula prejudicial, mas essa avaliação do momento ideal para vender é o produtor mesmo que faz. Então, sempre estar atento a esses contratos. E vocês estão sempre à disposição lá no sindicato? Sim, isso. Todos os dias. Eu queria deixar esse momento aberto para vocês mandarem uma mensagem para os produtores e para as pessoas que estão trabalhando com o café, que querem trabalhar em safra, onde procurar vocês, também o que elas devem ficar atentas e como que elas devem cuidar durante esse período de safra. Então, durante o período de safra, a gente, né, orienta as pessoas a ficarem de olho na propriedade, né? Porque o índice de furto e roubo nas propriedades rurais nesse período é muito grande, não por conta só da safra, mas também por conta de ter conhecimento que tem muito equipamento guardado, porque, né, às vezes tem 15, 20 pessoas trabalhando na propriedade e deixam as maquininhas lá, e isso tem um valor considerável, então a gente dá essa orientação para ficar de olho na propriedade, para a segurança, né, de todo mundo, tanto do bem material quanto da vida das pessoas mesmo que residem lá. E orientação jurídica também, né, para não deixar de formalizar o contrato, seja de safra, comodato, arrendamento, independente do vínculo que você tem com a pessoa que está te ajudando ali na roça, formalizar para não ter problema com a auditoria do Ministério do Trabalho e com a Justiça do Trabalho, e falar que a gente deseja, né, uma boa safra, uma safra sadia, que tenha bons frutos, boas vendas, e uma boa sorte a todos. Principalmente uma boa safra a todos, que todos tenham elevado mais do que o ano passado. Que seja uma safra excelente e tomem todos os cuidados necessários, resguardem seus direitos e os direitos de quem está trabalhando para vocês, que aí a gente vai ter harmonia. Principalmente, não contratem ninguém só de boca, mas por documento. Cuidem da documentação da sua propriedade e do funcionário que trabalha para vocês. Qualquer coisa, Avenida Delfim Moreira, número 252, o sindicato está à disposição de todos vocês. Na nossa região, a gente tem essa característica da agricultura familiar. Isso sempre foi assim, né? Ainda está nessa característica, nessa maioria agricultura familiar, ou nós temos ali a colheita mecanizada, está mudando o cenário da agricultura? A agricultura familiar predomina na nossa região aqui. Ouro Fino, Inconfidentes, Monte Sião, Jacutinga, que eu conheço. Eles também estão
se adequando à nova era, vamos dizer assim. Maquininha, se ajeitando, melhorando a sua condição de vida. Porque lá atrás, a gente sabe que era diferente. Você apanhar café na mão. Hoje não, tem as maquininhas que você apanha muito mais, então, mas predominante na região nossa é a agricultura familiar. Tem aí, vamos dizer assim, nossos fazendeiros também, nossos patrões que a gente chama, mas é predominante a agricultura familiar. Bom, eu agradeço a presença de vocês. O nosso tempo está acabando. Se vocês quiserem fazer suas considerações finais, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a oportunidade da Rádio Difusora, né? Porque facilita muito a divulgação da informação e reforça que a gente está à disposição para eventuais dúvidas. A finalidade do sindicato é a garantia do trabalhador rural, a proteção, mas a gente está à disposição para tirar dúvida de todas as pessoas que tiverem, né, alguma questão que queiram entender melhor ou algum esclarecimento. É isso aí, Yara. A gente só tem que agradecer aqui a Difusora, que é uma grande parceira nossa também de anos, que a gente está junto nessa caminhada, e qualquer dúvida, procurar a gente lá no sindicato, que a gente está à disposição. Bom, o Espaço Livre ele vai ficando por aqui, a gente continua acompanhando a safra desse ano e dos anos que vierem. Acompanhe as programações em Difusora Ouro Fino 94.1.